transformação política no Brasil vai passar contra o atual sistema político. Não é por dentro do sistema político. Será contra o sistema político. As pessoas dizem, bem, mas Nilton está disputando uma pré-candidatura do PSOL ao presidente da República por dentro do sistema político. Bem, eu tenho que estar nesse planeta e nesse sistema político. Mas eu não preciso endossar e legitimar esse sistema político. E nós estamos vendo aqui um conjunto de forças, e aí entramos no terreno da economia, que tem que enfrentar o principal tema para aqueles que se dizem desenvolvimentistas. O que é? É aquela famosa metáfora de Keynes de fazer, Paulo, a eutanásia do rentismo. Então, o que é essa eutanásia do rentismo hoje? São com medidas muito claras. Nós temos que construir um governo que trabalhe para a Revolução Brasileira. Não é um governo, portanto, que vai administrar para todos. Vai administrar para a maioria do povo. Tem que dizer muito claramente isso. Que não administra e nem faz coligações com a canalha estabelecida no Congresso Nacional, nas cortes, no establishment, na mídia e etc. Tem que dizer muito claramente a que veio. E tem que enfrentar coisas muito claras que nós temos discutido como economistas há algum tempo, embora minoritários no debate econômico, que é quase inexistente no Brasil. Não é possível nenhum processo de desenvolvimento que você tem completa razão, um protagonismo completo do Estado brasileiro, que terá que colocar, para usar uma expressão lá do Sul, uma canga sobre os empresários. Não é que nós temos que eliminar os empresários, eles vão continuar aí durante um longo tempo, mas é preciso orientá-los, tal como nos Estados Unidos, tal como na China, tal como na Coreia, todos aqueles países que se dizem hoje os países centrais. E para isso no Brasil, precisa eliminar o rentismo. Então, sem controle da conta de capitais, é impossível discutir qualquer proposta neodesenvolvimentista. Se não tocamos nessa questão que permite que as frações todas que estão aí importem produtos dos Estados Unidos, da China e da Índia a 1/3 do custo que é produzido na periferia capitalista latino-americana, especialmente lá no ABCD paulista, se a burguesia tem isso, permite a base material dela para ela fazer a confissão de fé na moeda verdinha, em God We Trust, no dólar. E para ela fazer essa fé cotidiana, enquanto empanturra nós com o mito da moeda forte, que segundo seria o real, ela fica mandando dinheiro para fora. Tem que eliminar isso, e eliminando isso é o fechamento da conta de capitais. Segundo, é claro que tem que ter um sistema de controle do câmbio que não vai ser nada próximo dessa flutuação limpa que o Banco Central diz promover aí, e que tem um custo financeiro para o Estado gigantesco e acumula poder e riqueza na mão dos rentistas. E em terceiro lugar, é claro que tem que fazer auditoria da dívida. Para isso, se nós não tivermos o conta de controle de capitais, todo esse conto de fadas que é preciso baixar a taxa de juros, torna-se inviável no Brasil. E ainda tem uma pressão inflacionária gigantesca. Então, o primeiro ponto de um programa da Revolução Brasileira é tocar na jugular das finanças. E isso se toca discutindo o fechamento da conta de capitais, a auditoria da dívida, impedir essa transferência permanente de valor das multinacionais sob todas as formas, subfaturamento, superfaturamento, sonegação de impostos, legislação específica, tributos, etc., para manter a riqueza aqui. Se não temos isso, o Estado não pode ser protagonista. E se não enfrentamos o tema da dívida, ao contrário da proposta cepalina dos anos 50 e 60, o Estado era o protagônico, porque o Estado tinha capacidade de se endividar. Agora, qual é a capacidade de endividamento do Estado brasileiro? Zero, porque tem que cumprir religiosamente a política de austeridade que aparece sobre guerra de classes contra nós, retirando direitos conquistados histórica e arduamente durante um século, para favorecer uma concorrência que é a todas vistas impossível. A burguesia brasileira industrial não consegue, nas condições de liberalização, de juros, de câmbio, de inflação e de custo, competir com a China, competir com a Índia. E impossível competir com o setor manufatureiro dos Estados Unidos, que está bombando. Então, isso é que assegura o protagonismo do Estado. Por quê? O Gustavo mencionou, o Luiz Carlos também, a burguesia brasileira, ela vive muito bem nessa posição, inclusive os industriais. Ora, industriais, latifundiários, comerciantes, transformaram o Brasil no entreposto comercial da economia mundial. E estão vivendo maravilhosamente bem. Eles não vivem mal aqui. Eles vivem maravilhosamente bem aqui. E não tem nenhum projeto de país. Então nós precisamos ter isso. E esse, eu diria, é o ponto 1. E é claro que para ter Estado, Paulo, como
o grande indutor de um desenvolvimento, de uma proposta de transformação, só se nós acabarmos com o rentismo. É ponto fundamental. Sem isso, todo esforço é destinado ao lixo da história, porque não se faz. Um país que vive quase como uma economia de guerra, destinando grande parte dos seus recursos à retroalimentação da dívida, e 400, 480, 520 bilhões de reais todos os anos como juros e amortizações para os banqueiros, e destina de maneira orçamentária 1 trilhão e 300 bilhões no orçamento esse ano para o rentismo, é incapaz de fazer qualquer política pública e menos ainda enfrentar as nações que estão sob outras condições comandando o desenvolvimento